Olá, eu sou o professor Marcelo Lamy e vou trabalhar com os senhores nesse vídeo contrato de troca, permuta ou escambo. Falamos do contrato que talvez seja o mais antigo de todos, né? Certamente antecede a realidade da existência das moedas, né? Onde se estabeleceu a troca de dinheiro, bens por dinheiro, e isso condiciona a sua própria definição. A troca, permuta ou escambo não deixa de ser uma operação de compra e venda em que uma das realidades que a diferencia é que se paga com a entrega de coisa e não com a entrega de dinheiro. O artigo 533 do nosso Código Civil até parte desta lógica, né? Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, porque é uma operação de compra e venda, com as seguintes modificações. E vamos apresentar duas regras modificatórias. Por que ele aplica-se a troca, permuta ou escambo à compra e venda? Porque é uma forma de compra e venda onde a sua característica essencial, não definida pelo código, mas entendida assim pela doutrina e pela jurisprudência, é que não há entrega de dinheiro. É que entrega de coisa como forma de pagamento, que essa é a lógica da troca, permuta ou escambo. Aplica-se as regras da compra e venda, significa que todas as regras da compra e venda, praticamente todas as regras da compra e venda vão se aplicar, exceto as duas aqui elencadas no artigo 533. Então aplica-se a regra dos vícios redibitórios, aplica-se a regra do risco sobre a coisa, aplica-se a regra da tradição de bens móveis, de escritura pública para bens imóveis, a possibilidade de permuta como a de compra e venda de ad corpus ou ad mensuram, só é lícita a troca ou permuta entre cônjuges daquilo que estiver excluído da comunhão, não pode haver troca, permuta, escambo entre aqueles proibidos de alienar, como a situação lá dos tutores, dos curadores. Nos vídeos anteriores sobre compra e venda, nós detalhamos estas questões, mas todas estão aquele desenho amplo estabelecido de regramentos gerais para a compra e venda, aplica-se a situação da troca, permuta ou escambo. A distinção da compra e venda e da troca, permuta ou escambo primeiro, de um lado, a ideia de não haver pagamento em dinheiro, ter haver a pagamento com outra coisa, né? Trocar coisas, né? De posicionamento, os dois incisos do 533. Que dizem esses incisos? Salvo disposição em contrário, é o primeiro, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento da troca. Então, uma divisão das despesas do pagamento, das despesas do instrumento, né? Com o instrumento da troca. O instrumento da troca pode exigir, então, despesas, e essas despesas são partidas ao meio pelos os participantes do contrato. Por que esta regra é diferente? É diferente da regra geral do compra e venda, em que há um desenho de divisão de despesas, lá do 490 do Código Civil. Na compra e venda, as despesas relacionadas à entrega correm por conta do vendedor, e as despesas relacionadas com o registro, propriamente com o registro, com a transferência, os instrumentais de transferência correm por conta do comprador, como regra geral, né? Porque esse contrato pode dispor de maneira diversa, como regra geral. Então, a regra geral no 533.1 é que as despesas com o instrumento de troca são partilhadas, metade para cada parte da relação. E a segunda disposição expressa com relação à especialidade da troca ou permuta diante da compra e venda é o inciso 2, que diz que é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes sem consentimento dos outros descendentes.
e do cônjuge do alienante. Então, aqui nós temos uma regra diversa da regra estabelecida do artigo 496, que também estudamos nos vídeos anteriores, quando diz respeito às restrições de venda de ascendente para descendente, que podem afetar a legítima e, portanto, exigem uma pré-concordância, uma concordância, uma homologação dos demais descendentes, e se não houver esta homologação, essa concordância no mesmo instrumental, nas mesmas formas do instrumental do contrato, que esses prejudicados, descendentes ou cônjuge, podem entrar com um pedido de anulação daquela relação jurídica. O que se estabelece é que no artigo 496, normativamente, é anulável só quando a venda é de ascendente para descendente. Não se fala no 496 de descendente para ascendente. No artigo 533.2 tem uma norma mais aberta, é venda com valores desiguais. O 496 não entra na relação dos valores, ele entra na relação entre o fluxo de ascendente para descendente. No 533.2, o que nós falamos é troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes. Se é do ascendente para o descendente, descendente para o ascendente, não interessa, porque nós estamos falando de operação de troca, né, não de pagamento em dinheiro. Então, o foco é o valor desigual. Agora, esta é uma regra normativamente diferente a 496 da compra e venda do 533.2. No entanto, com a evolução jurisprudencial, que entendeu que o 496 serve não só para a venda de ascendente para descendente, mas também de descendente para ascendente, que a teleologia da norma é proteger, a finalidade da norma é proteger o patrimônio de herança, a legítima dos herdeiros, e que, portanto, tanto faz se a operação é de ascendente para descendente como de descendente para ascendente. O que interessa saber é se houve prejuízo no eventual patrimônio, prejuízo no eventual herança. E afasta-se, inclusive, aquelas circunstâncias em que não há prova do prejuízo. Mesmo sem a homologação dos descendentes, sem a concordância dos outros descendentes, não será anulado o contrato se não houver prejuízo para aquilo que se quer proteger pela norma. Então, com a evolução dessa jurisprudência, em verdade, aplicando essa jurisprudência também ao artigo 533.2, vê-se que essa história de valores desiguais também tem que ser temperada. Tem que ser temperada no sentido de entender valores desiguais que prejudiquem a legítima, porque essa é a finalidade protetiva. Se não prejudicarem a legítima, não tem sentido entender como anulável também esse contrato de troca, permuta ou escambo. Ou seja, juntando a jurisprudência, o 496 e o 533.2 acabam virando a mesma regra, e não uma regra especial para troca ou permuta, de forma que teríamos, em verdade, em decorrência dessa projeção jurisprudencial, apenas uma regra especial para troca, permuta ou escambo. Que é a regra da divisão das despesas do instrumento de troca. Esse contrato de troca, permuta ou escambo, ele é bilateral, ele é oneroso, ele é comutativo por regra, mas também pode ser aleatório, é consensual, ele normalmente é instantâneo, mas pode ser de execução diferida. E visto este quadro e essa similitude com a compra e venda, nós podemos dar prosseguimento à nossa análise de dois pontos só que me parece que devem se chamar a atenção. Um primeiro que diz respeito à torna de valor, essa expressão torna de valor, ou quando você dá um bem em troca de outro, mas nesta operação de troca de bens também aparece alguma entrega de dinheiro de alguma diferença do valor. Isso é muito comum, por exemplo, quando nós vamos comprar um carro novo, damos um carro antigo em pagamento e pagamos a diferença. Então, essa torna de valor, né, que vem acompanhada à entrega da coisa, seria apta a transformar o contrato em compra e venda e deixar de ser mais
visto como troca e permuta, passaria a ser um contrato de compra e venda em que se fez o pagamento, uma parte em dinheiro e outra parte com dação em pagamento, ou ainda nós estaríamos diante da troca. E aí os doutrinadores discutem e há teorias projetando sobre essa situação. Uns que olham mais para a questão objetiva, para o objeto concreto, e se houver troca de dinheiro, e essa troca de dinheiro for mais significativa que a troca de coisa, há que se entender que seja compra e venda. E há quem olhe para o olhar subjetivo, quer dizer, a intencionalidade, o ânimo das partes envolvidas. E olhando para o ânimo das partes envolvidas, entender a operação, se a operação que se queria mesmo era comprar uma coisa nova e que se usou o expediente de pagar como uma coisa antiga, porque é uma forma de gastar menos dinheiro, ou o que se queria realmente era trocar, qual que é o ânimo efetivamente. E o dinheiro surgiu como uma forma de ajustar a defasagem de valores dos bens trocados. Olhando para o ânimo, nós estaríamos diante de uma operação de troca ou de compra e venda. No entanto, essa classificação me parece não tão relevante, é simplesmente perceber que a operação de compra e venda ou de troca, permuta, pode vir acompanhada de torna de valor. Assim, como o regime jurídico da troca, permuta ou escambo em nosso direito pátrio é o mesmo da compra e venda, com uma única diferença, já vimos, não tem tanta relevância se ele vai recair na natureza jurídica contrato de compra e venda, recair na natureza jurídica contrato de permuta, troca ou escambo. O que me parece mais relevante é um segundo ponto, e último, que devemos enfrentar na questão da troca, permuta ou escambo, que é aquela prevista explicitamente na Lei 4.591 de 94, que é a lei da incorporação imobiliária, em que lá no artigo 39 se desenhou a possibilidade de se fazer uma operação negocial muito comum, muito presente no mundo dos negócios de incorporação, que é a troca de um terreno por unidades imobiliárias e unidades edilícias que serão construídas naquele terreno dado em permuta. Então, a incorporadora imobiliária adquire um terreno de uma maneira imediata, adquire um terreno para ali neste terreno construir um edifício, um condomínio edilício, e nesse condomínio edilício destinará algumas unidades desse condomínio edilício como pagamento da aquisição do terreno. Então, nesse universo, o artigo 39 da Lei de Incorporação Imobiliária, 4.591 de 64, prevê expressamente essa possibilidade do proprietário de terreno transmitir imediatamente a propriedade e a incorporadora assumir o compromisso de transmitir no futuro as unidades edilícias. A preocupação com relação à Lei 4.591, artigo 39, a preocupação é de que fique claro, explícito no ajuste, se há torna de valor. Exatamente esse ponto é que tem que ficar bem explicitado. Se vão ser elas por elas, o terreno por tantas unidades, por 1, 2, 3 unidades, exatamente pronto, ou se haverá torna de valor. No terreno, vamos supor, por 1 unidade mais tanto de pagamento por parte do comprador ou por parte do vendedor, para fazer a diferença. Ou 2 unidades, e como 2 unidades são superiores ao valor do terreno, então o dono do terreno pagará a diferença para o vendedor. Então é preciso ficar bem claro, bem estabelecido se haverá ou não haverá torna de valor nesta operação de troca, permuta ou escambo de terreno em incorporações imobiliárias. É um negócio bastante lucrativo, porque o dono do terreno acaba adquirindo
as unidades edilícias antes mesmo da planta, né? Todos sabemos que o negócio comprar na planta sempre é mais lucrativo e tem uma valorização muito grande no mercado. Nesse tipo de operação ainda é antes disso. Nada impede de se estabelecer uma série de condicionamentos para esse contrato de permuta, por exemplo, com condições suspensivas da própria validade do contrato. Nada impede de amarrar com a aprovação do projeto de incorporação imobiliária e com outros detalhes. Mas isso deixaria muito longo o nosso vídeo e deixamos isso para outra ocasião. Até a próxima aula.